Segundo ano do ensino médio, essa então é a quinta aula de História. Vamos abordar a Declaração dos Direitos Humanos. Vocês estão vendo aí na tela, título do material: Declaração Universal dos Direitos Humanos no pós-Segunda Guerra Mundial. Como conteúdo a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos nesse período pós-Segunda Guerra Mundial e as suas violações. E aí, como objetivos, a gente vai identificar o contexto histórico da criação e analisar os princípios da declaração, reconhecendo aí as violações desta declaração, deste tratado, no período da contemporaneidade. Bom, pessoal, aí vamos para a primeira atividade do material. São duas questões, tempo máximo previsto 3 minutos, eu vou marcar esse tempo para vocês. Primeira questão: você sabe o que são direitos humanos universais? Explique com suas palavras. Segunda questão: Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014, sobreviveu a um atentado em seu país, o Paquistão, promovido pelo Talibã. Desde então, luta anos por qual direito humano violado? Leia o discurso e analise-o. Então vamos ao discurso da Malala. Abre aspas. Vou permanecer lutando até que todas as crianças possam frequentar a escola. Eu conto minha história não porque seja única, mas porque não é. É a história de muitas outras meninas. Porque os países que chamamos de forte são tão poderosos criando guerras, mas tão fracos para nos oferecer a paz? Por que dar armas é tão fácil, mas dar livros tão difícil? Então, Malala Yousafzai. Então, com base nesse fragmento de texto, vocês vão responder a segunda questão, né? E, obviamente, utilizando aí o conhecimento prévio de vocês quanto a direitos humanos, vocês vão responder a primeira. Vou começar aqui a marcar o tempo de 3 minutos. Se você tiver síncrono comigo, pode, de repente, me questionar algo pelo chat. Se você estiver assistindo de forma remota, você regula o seu tempo, né? Pode dar os 3 minutos, se precisar, pausa o vídeo, prorroga isso, ou até mesmo adianta se terminar antes, ok? Então deixa eu puxar o cronômetro para cá. Então vamos lá, o tempo começa a rolar agora, gente.
Bom, então, tempo esgotado, vamos dar continuidade aí no conteúdo. Segunda atividade que você vai realizar, então para essa eu vou dar um prazo de 5 minutos. Então, lendo aqui o material proposto, compare o artigo 5º da nossa Constituição com alguns artigos da Declaração dos Direitos Humanos, analisando que aspectos o artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal de 1988 estão em consonância com a Declaração dos Direitos Humanos. Essa é a questão. Argumente quais violações dos direitos humanos ainda são recorrentes na sociedade contemporânea brasileira. Dê exemplos do cotidiano e ou de notícias veiculadas por meios de comunicação. Então você vai argumentar sobre as violações que você percebe aqui na nossa sociedade e você vai aí utilizar dos meios de comunicação para reforçar o seu argumento. Você vai dar algum exemplo aí. Então vamos ao fragmento aqui do artigo 5º. Artigo 5º da Constituição, gente. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então isso daí é o que diz o artigo 5º. Agora no próximo slide a gente tem 3 artigos aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. São esses os 3 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Percebam que ela é de 1948 e você vai utilizar o 5º artigo da nossa Constituição, que é de 1988. Tá? Como neste material aqui, o que você vai precisar utilizar de legislação estão em 2 slides diferentes, eu vou utilizar aqui uma outra plataforma para que vocês tenham uma visualização de tudo que vocês vão precisar aí para produzir essa resposta. Tá? Então aqui está para vocês o questionamento, o que vocês vão responder e os fragmentos tanto da Constituição, artigo 5º, como da Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 1, 2 e 3. Então, o tempo estimado aqui, ele é de 5 minutos. Lembrando que, tá, se você está aqui comigo online, você vai interagir comigo pelo chat, tá? Pode me questionar as coisas pelo chat. Se você tiver aí de uma forma assíncrona, se você estiver vendo esse vídeo em um outro momento que não seja da aula, ok, você adianta o vídeo, né, você vai regular esse tempo conforme a sua necessidade. Mas eu vou utilizar aqui o tempo máximo de 5 minutinhos.
Então aí foram 5 minutos para vocês rascunharem alguma coisa. Obviamente que se você achou o tempo pouco, né, você pode mais tarde tentar responder essa questão com mais calma. A gente vai partir para a continuidade do material. Bom, aqui a sequência do material, ela pede que seja posta essa correção. A correção, ela vai servir como um parâmetro para que você realize a sua resposta, aperfeiçoe sua resposta, considerando aí alguns aspectos importantes, tá bom? Vou colocar aqui a leitura do material, acompanhem. Correção. Resposta pessoal. No entanto, é importante considerar: o Brasil, desde 1948, é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, só com a Constituição Brasileira de 1988, durante a transição democrática, após a ditadura civil-militar de 1964 a 1985, estabeleceu o marco jurídico em harmonia e consonância com as obrigações internacionalmente assumidas com os direitos humanos. O texto de 1988 e, principalmente, o artigo 5O, tem como referência e paradigma a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por isso tem como base e inspiração os artigos analisados. O dispositivo que lista direitos e deveres individuais e coletivos, por exemplo, afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse dispositivo valoriza o pluralismo como valor sociopolítico e cultural. Apesar da base constitucional, nosso país ainda precisa avançar, e muito, já que as desigualdades sociais violam direitos humanos previstos na Constituição Federal e impedem o acesso à cidadania. Exemplos de violação de direitos humanos no Brasil contemporâneo: pessoas em situação de rua, trabalho escravo contemporâneo análogo à escravidão, maus tratos ou abandono, desassistência em relação a direitos sociais, a saúde e a alimentação de pessoas com deficiência, violência contra a mulher e a criança, idosos, pessoas LGBTI+, entre alguns exemplos. Terminada a leitura ali da correção, vamos partir agora para o estudo do material. A Carta de Direitos Humanos, 1948. Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas, ONU, promulgava a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Era uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas guerras mundiais, mas não só isso. Era o estabelecimento de um ideário arduamente construído durante pelo menos 2.500 anos visando garantir para qualquer ser humano, em qualquer país e sob quaisquer circunstâncias, condições mínimas de sobrevivência e crescimento em ambiente de respeito e paz, igualdade e liberdade. O caráter universal constituiu-se numa das principais novidades do documento, além da abrangência de sua temática, uma vez que países individualmente já haviam emitido peças de princípios ou textos legais firmando direitos fundamentais inerentes à condição humana. O caso mais célebre é o da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, firmada em outubro de 1789 pela França Revolucionária. Agência Senado. Com um preâmbulo e 30 artigos que tratam de questões como a liberdade, a igualdade, a dignidade, a alimentação, a moradia, o ensino, a Dudo é hoje o documento mais traduzido no mundo, já alcança 500 idiomas e dialetos. Tanto inspirou outros documentos internacionais e sistemas com o mesmo fim quanto penetrou nas constituições de novos e velhos países por meio do Instituto dos Princípios e Direitos Fundamentais. Eleanor Roosevelt, membro da Comissão Estadunidense, segura a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas em 1948. 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Anunciada solenemente em 10 de dezembro de 1948 pela ONU, elenca os direitos humanos fundamentais. O canadense John Peters Humphrey e o francês René Cassin são os principais responsáveis pelo texto. Não é um documento com obrigatoriedade legal, mas serviu como base para o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que tem força de lei. Ecoou assim o pressuposto estabelecido por aquele que é considerado o artífice da universalidade da Carta, o representante francês na comissão que redigiu a Declaração, René Cassin. A paz internacional só seria possível se os direitos humanos fossem igualmente respeitados em toda parte. Agência Senado. Analise os fragmentos de textos nos slides a seguir e registre suas reflexões.
O contexto de criação da Liga das Nações e seus objetivos, razões para o fracasso de sua atuação, em comparação com a Organização das Nações Unidas. Observe a crítica contida na charge. Contexto da criação da ONU e seus objetivos, destacando sua influência na criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fonte 1. A Liga das Nações. O Tratado de Versalhes, sob os auspícios do presidente norte-americano Woodrow Wilson, do primeiro-ministro britânico David Lloyd George e do primeiro-ministro francês Georges Clemenceau, instituiu a Liga das Nações, órgão internacional que atuaria como regulador da situação política do mundo, a fim de evitar futuras guerras. Apesar de ser um dos principais negociadores do tratado, o Congresso dos Estados Unidos não ratificou o documento nem aderiu à Liga das Nações, firmando um acordo bilateral com os alemães pelo Tratado de Berlim, de 1921. A Liga fracassou porque não dispunha de um poder executivo forte, e sua dissolução oficial ocorreu em abril de 1946. Sua sucessora, a Organização das Nações Unidas, ONU, já havia iniciado suas atividades em outubro de 1945. A Liga das Nações foi construída sobre a base de uma situação muito instável. Apesar de França, Inglaterra e Estados Unidos vencerem a guerra, a Alemanha não foi ocupada militarmente, seu exército não foi derrotado, gerando uma situação irresolvida. O Tratado de Versalhes foi um acordo de paz entre os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Colocou um ponto final nas hostilidades europeias, suas colônias e aliados ao redor do mundo. Essa experiência tem um reflexo evidente na história das relações internacionais, porque mostrou que um tratado humilhante, contra a Alemanha, depois contra o Império Austro-Húngaro e contra o próprio Império Otomano, não favorecia a reorganização do Estado e acabava gerando uma instabilidade política maior. De alguma maneira, o tratado acabou colaborando para uma década de 20 ainda instável. The Gap in the Bridge, a placa com os dizeres desta ponte da Liga das Nações foi concebida pelo presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson, é uma sátira acerca da lacuna deixada pelos Estados Unidos ao não aderir à Liga das Nações. Charge da revista Punch, de 10 de dezembro de 1919. Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Então, a parada para vocês observarem a charge a qual foi referida aqui neste texto. Fonte 2. A criação da ONU e da DUDO, terminada a Segunda Guerra Mundial, foi criada, em 26 de junho de 1945, pela Carta de São Francisco, a Organização das Nações Unidas, retomando o caminho interrompido da extinta Liga das Nações. A ONU não nasceu como organismo democrático, ficou assegurado ao pequeno grupo de estados com assento permanente no seu Conselho de Segurança o controle das decisões pelo exercício do direito de veto. Porém, ante o balanço aterrorizante que os vencedores da guerra fizeram das atrocidades dos vencidos, impôs-se à comunidade internacional o resgate da noção de direitos humanos. Iniciaram-se, então, os trabalhos que redundaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Resolução número 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. O contexto mundial em que essa declaração foi redigida explica muito do seu conteúdo, em especial, porque se tornou impossível continuar recusando o status de direitos humanos aos chamados direitos econômicos, sociais e culturais. Trindade, 2002. Então, antes de ir para a correção, vamos retomar o slide que tem o principal referencial de registro para vocês, né? Então, com a leitura desse material, você teria que conseguir responder esses dois tópicos aí, explicar o contexto de criação da Liga das Nações e também o contexto de criação da ONU, né? Por que essas duas instituições foram criadas e por que a primeira delas falhou. A gente vai partir para a correção agora. Havendo dúvidas, eu respondo no final aqui da exposição desse vídeo e também vocês vão anotar para a gente trabalhar em sala de aula. Tá bom? Vamos lá para a correção agora. Correção. O contexto do término da Primeira Guerra Mundial favoreceu a criação da Liga das Nações, de 1919 a 1946, órgão internacional que tinha por objetivo regular a política mundial com o intuito de evitar que futuras guerras eclodissem. Essa organização não obteve o êxito de sua sucessora, a ONU,
tendo em vista, conforme observado na charge, a ausência de uma ponte, um elo entre as nações vencedoras e os Estados Unidos, já que este não a ratificou, portanto, não entrou na Liga, implicando a falta de coesão e de um executivo que pudesse mediar conflitos diplomáticos e impedir futuros conflitos bélicos, lembrando que a ONU tem o Conselho de Segurança e, notadamente, o poder de veto de alguns países. Diferentemente da Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas contou com ampla adesão de diversos estados participantes e não participantes da Segunda Guerra Mundial. Em sua carta de fundação, estabeleceu que a organização tem o objetivo de desenvolver relações entre nações, baseadas no respeito, no princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. A partir daí, iniciaram-se, então, os trabalhos que resultaram em um tratado sobre os direitos humanos, este ainda mais amplo, de caráter universal. A Dudo foi redigida tendo diante de si as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, principalmente a violação explícita, intencional e planejada de direitos de populações civis. O Holocausto, por exemplo, ato de barbárie praticado pelos nazistas contra os judeus, chocou a humanidade. Assim sendo, a declaração promoveu uma série de regulamentações, visando garantir para qualquer ser humano, em qualquer país e sob quaisquer circunstâncias, condições mínimas de sobrevivência e crescimento em ambiente de respeito e paz, igualdade e liberdade. Bom, então após a leitura da correção, a gente tem aqui esse infográfico com 12 itens mais comuns aí da violação aos direitos humanos. Vou abordar rapidinho um por um aqui. Então, prisão sem condenação, algo muito comum no Brasil, ameaça à vida e à segurança, trabalho escravo análogo ou servil, tortura e castigo cruel, injustiça, furto de dados, restrição à circulação e à nacionalidade, limitações à propriedade. Então, principalmente no nosso país, a questão dos moradores de rua, sequestro e morte de jornalistas. O Brasil tem um problema muito sério com a questão de mortes também de ambientalistas. Quanto a jornalistas, a gente tem principalmente no último governo, a gente teve uma postura bastante hostil quanto ao trabalho de jornalismo, né? Restrição ao voto. Então, principalmente nas ditaduras, onde você tem um simulado de eleição, né? Isso é bastante complicado, como a gente vê na Rússia e Venezuela. Abuso a idosos e trabalho infantil. Então, esses são os 12 itens que fazem parte aqui desse infográfico, né? Esse material vem da Agência Senado, mas são as violações mais comuns aos direitos humanos. Estamos chegando ao fim do material, então aí tem um QR Code para vocês acessarem a Declaração dos Direitos Humanos, e se quiserem aprofundar, vocês podem procurar ali dentre os 30 artigos, quais deles estão relacionados àqueles 12 itens de maiores violações, né, de violações mais comuns. Tem um exemplo aqui no slide sequente. Então aqui, por exemplo, restrição ao voto está relacionado ao artigo 21, limitações à propriedade, artigo 17. Então, basicamente, é uma sugestão de que vocês leiam os artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Não é obrigatório, você faz se você quiser, de fato, estudar, compreender um pouco mais sobre o tema. E aí, o que aprendemos hoje? Identificamos como o início do século XX, após as barbáries experimentadas em 2 guerras globais e perpetradas contra a humanidade, congregou esforços de países e órgãos internacionais para a criação de políticas de paz, de convívio internacional e de diversidade, consagradas para garantir a vida humana na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, e analisamos alguns dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como reconhecemos que ainda existe uma série de entraves para que todas as pessoas possuam dignidade, sem distinção e preconceitos no mundo contemporâneo. Então esse daí foi o material. Tenham uma boa semana, tá? Bons estudos. A gente se vê em sala de aula. Tchau, tchau.